faltam poucas horas para a rainha do pop fazer história no Rio de Janeiro. Boa noite, fãs de Madonna. Boa noite, Cunha Júnior. Boa noite, Didi. Pois é, né? Já estamos esperando. Vamos lá. Vamos lá, a expectativa é enorme. Madonna vai quebrar todos os recordes de público num show histórico que celebra, então, os 40 anos de carreira. São esperados mais de 1 milhão de pessoas lá nas areias de Copacabana, Didi. Vai ser showzão, hein? Esse show encerra, inclusive, a turnê Celebration Tour. Foram 81 apresentações em cidades da América do Norte, Europa e América do Sul. Então, boa viagem para quem está indo curtir o show lá no Rio de Janeiro. Boa sorte para quem está lá já esperando a rainha. Por aqui o nosso cardápio é digno de realeza também, olha só. Eu sou um aglomerado de células se reproduzindo e morrendo sem parar. Um acumulado de sonhos transformados em memórias. A atriz Vera Holtz reestreia em São Paulo o monólogo Ficções. E ela bate um papo com a gente aqui no sofá daqui a pouquinho. Tem paixão para todos os gostos na exposição Colecionismo. O ato de colecionar pode até começar na infância, mas se estende para a vida toda. De repente, as luzes se apagavam, a gente ouvia aquelas cortinas de trás se fecharem. Shhh, shhh. Tony Ramos e Denise Fraga são amigos fora dos palcos e cúmplices em cena. Essa é a primeira vez que atuam lado a lado no teatro, vivendo o que só sabemos juntos. A gente fez todos na festa e a gente tá aqui. Renata, tudo bem? Renata. Quando ele ganhou, na verdade, acho que ele foi fora que ele ganhou aqui, tá bom? É até difícil acreditar que vocês só estão agora se encontrando pela primeira vez no palco, né? Tony Ramos e Denise Fraga nunca fizeram teatro juntos. A vontade surgiu depois que Tony assistiu por 2 vezes a peça Eu de Você, de Denise. Num jantar pós-espetáculo foi plantada a primeira semente desse encontro. Nesse jantar eu falei, olha, só uma coisa, não essa, mas como essa, ou por esse caminho, é que neste momento me faria voltar a fazer teatro. E de repente, 21 meses depois, quase 2 anos, meu querido Luiz liga lá pro Rio, e aí a coisa começou. E agora está acontecendo. Muito se fala do poder dessa interação sua com a plateia, né, Denise? Que isso foi uma das coisas que chamou não só a atenção do Tony, mas é um dos motivos do Eu de Você continuar lotando toda vez que você faz. Renata, isso vem de longa data, né? Que eu recebo público na porta desde o Alma Boa. Agora eu tenho uma loja, mas antes eu era mulher da vida. Mas a gente, como Eu de Você, a gente descobriu realmente um lugar de romper completamente com essa tal da quarta parede, que a gente tem a noção de que estamos todos aqui, no palco, né? Nessa e de uma certa forma comunhão, trazendo eles para o palco. E essa comunhão que o teatro ainda é um lugar, eu acho, precioso, porque ele é esse encontro, né? E essa, eu acho que essa peça a gente até dá mais essa noção. Estamos aqui, Ela nós. avançou. Só essa noite vai acontecer esse encontro. O espectador não é um coadjuvante. Ele é convidado a estar dentro, ao refletir conosco. Tanto que minha avó sempre me dava aquela nota de 2 cruzeiros. E ela puxava daqui, do bojo do sutiã. Ela falava bojo do sutiã. Era um hábito antigo naquela época de puxar o dinheiro daqui. Era como se ela puxasse do coração. E não deixava de ser. A raiz da peça é tudo meio, cria um paralelo, esse encontro da gente, né? E eu acho que pra gente entender logo que o público chega com esse nome de peça, eu acho que a gente também tem uma hora que a gente suscita essas memórias de cada um, né? E eu e o Tony fazemos isso com a história um do outro, e isso cria pra gente
que eu acho muito bonito a gente pensar que a gente está nessa rede de memórias coletivas. E algumas coisas na reflexão da plateia, dessas 700 pessoas, algumas coisas que são ditas aqui no silêncio, que é um momento em que eles ficam imaginando coisas, e eles falam, caramba, o que eu estou vendo ali no palco eu já vivi, ou próximo disso, ou quase isso. Esse é o fascínio do espetáculo, né? São muito geniais. O Tony é um ator de 75 anos, que ele gosta sempre de frisar, e ele falou a coisa mais linda logo no início. Ele falou assim, eu estou aqui para me realimentar como ator. E a Denise, que é uma atriz que dedicou a carreira dela ao teatro, mas sempre também próxima da TV e do cinema, porque ela adora fazer. Mas esse encontro desses dois caras foi incrível, para um e para outro, e para a gente de ficar assistindo. É muito encantador ver os dois em cena, sabe, Renata? Não sei o que me deu, me coloquei no meio daquelas pessoas, fui andando lá no meio, fazendo aquela cara de coerência, né? Fingindo costume, fazendo cara de pertencimento, até que eu consegui passar pela porta do estúdio. Eu achei um cantinho no escuro, aí eu fiquei lá escondida assim, morrendo de medo que alguém me descobrisse e me colocasse para fora. Vocês buscam os clássicos, mas vocês estão falando o tempo todo da vida contemporânea, da vida de vocês e da vida contemporâneo, né? E não só do comportamento contemporâneo, tão aviltado, tão mal resolvido, etc. Mas falando desse comportamento e o porquê de chegar aqui, falando também de até que ponto nós estamos esquecendo de olhar um para o outro, né? De ter tempo e não ter uma vida clipada. Pum, quero ver outra. Outra. Então a gente entra em vários terrenos sem ser chato, fazendo comédia disso, né? Se você perguntar para mim sobre o que é a peça, eu acho que hoje eu falo, a peça é sobre a escuta. As pessoas estão se esquecendo de buscar o tempo interior. É uma peça que dá assunto para pizza, né? Do jeito que a gente gosta. Ou mas pro é uma capelete, hein? Mas é uma peça que eu acho que assim, ela tem perguntas que já nesses ensaios abertos que a gente fez, é engraçado que as pessoas levam para casa, né? E se fazem. E são perguntas importantes. O teatro é a palavra, é o tablado, é a arena, e a palavra, e o gesto, e a música. Então isso é imbatível. Contendo a respiração e as lágrimas. Feliz! Porque se tudo desse certo, eu teria escolhido a melhor profissão do mundo. A série era Primo Basílio, 1988. E o ator era você, Tony. A gente fica emocionado só de ver a matéria, né? Vai ter mais teatro aqui no Metrópolis, mas o assunto agora é colecionismo. Você conhece alguém que faz questão de ter vários modelos do mesmo tema? Pois é, o nosso vídeo repórter Rodrigo Leitão visitou uma exposição que reúne os mais variados objetos de colecionadores. E não contente, foi na casa de dois apaixonados por suas coleções. Um que coleciona bicicletas e o outro bonecos da saga Star Wars. Era o Cunha? Não, né? Vamos ver. É uma exposição de pessoas curiosas. Todos os colecionadores são muito curiosos. Eles olham um objeto, mas querem saber do que ele é feito, como é feito, por que tem aquela forma, por que aquele material, por que aquela cor. Tem uma série de perguntas que o colecionador intuitivamente faz e que o objeto colecionável tem que responder para ele. Começa com alguma coisa que te tocou. Então, é a memória afetiva materializada que está lá. Sai de uma coleção individual e a gente mostra para o público a importância que ela tem. Colecionar é juntar diferentes coisas de uma mesma tipologia e aí com isso você descobre como existe uma diversidade linda no mundo, como pode ter uma coisa culturalmente tão diversa, tão plural. Uma
forma de preservação da história, em vários sentidos, né? Do design, dos usos e costumes. Você vê ali aquelas taças com bigodeiras para pessoas que tinham bigode, que era comum na época. Então, assim, é sempre muito divertido, muito informativo, interessante, bonito. E a gente sai da exposição de colecionadores no centro de São Paulo e vai visitar diretamente um colecionador que tem uma coleção muito especial. Você é um dos maiores colecionadores do Brasil e do mundo. Sim, tenho bastante coisa, inclusive do Brasil, e que foi realmente importante aí para a história de Star Wars. Um dos itens mais raros de Star Wars é brasileiro. Foi feito no Brasil em 1988. Esse aqui é um personagem obscuro, porque ele não está nos filmes, né? Ele participa de uma animação que foi produzida nos anos 80. Ele se chama Vlix, por isso que ele é tão obscuro, né? Ele não está no filme, ele faz parte de uma animação que foi feito um protótipo nos Estados Unidos, a animação não deu certo, né? Foi cancelada, como acontece hoje com as séries, né? Só que não se sabe porque o protótipo veio parar no Brasil quase 10 anos depois, e aí uma empresa brasileira produziu essa peça e descobriram que ele foi produzido só aqui. Eu acho que colecionismo também é um pouco de nostalgia, mas para mim eu tenho um pouco da história. Eu acho que cada item conta uma história. O que eu falo é que, por exemplo, existem vários colecionadores de Star Wars, mas as coleções não são iguais, porque cada um tem a personalidade do colecionador. Então, eu gosto das peças mais antigas, tenho as mais novas também, mas eu acho que eu gosto de ter aquela... achei bonito, né? Eu gosto da história, então eu vou atrás da história. Eu demorei 10 anos para completar essa coleção mais antiga. Eu tenho não só ela, como também a americana completa. Então eu levei 10 anos para juntar todas essas peças. E a questão da caçada, né? De você ir atrás da peça, de você da conquista. Tanto é que quando eu completei, falei, e agora? O que eu vou fazer? Do outro lado de São Paulo, no Morro do Querosene, a gente veio para a coleção de bicicleta do Marcos Perassolo. É uma coleção que eu tenho faz mais de 30 anos, que começou espontaneamente. Eu sempre gostei de bicicleta, tentei correr de bicicleta na adolescência e depois, nos anos 80, eu sofri um acidente e comecei a usar a bicicleta como fisioterapia. E fui comprando uma atrás da outra, quando eu vi, eu tinha essa quantidade. Essa bicicleta é uma bicicleta anos 40, toda de alumínio. É inacreditável pensar que fizeram isso naquela época, antes de existir solda de alumínio. Essa bicicleta aqui que eu tô vendo, ela tem um farol bem diferente. Sim, é uma lanterna de carbureto. Era bastante comum na época. Ela é italiana, com certeza, dos anos 10, 20. Essa bicicleta foi usada num filme e foi passado um rolo compressor em cima. Eu gosto muito da bicicleta, do desenho da bicicleta. Ela é muito simples e continua igual há tantos anos. É liberdade. Tem gente que é colecionador que não quer mostrar a coleção, tem uma coisa de apego. Ciúme. Olha, a minha coleção de Star Wars, como a Didi disse, é muito boa. Eu tenho todas as naves, por exemplo. Bom, daqui a pouquinho, às 8 da noite, o Teatro Municipal de São Paulo recebe a ópera Carmen, de Jorge Bizet. A versão é ambientada num ateliê de alta costura. E os figurinos, olha, os figurinos são um show à parte. Eu conversei, inclusive, com o estilista argentino Pablo Ramírez, que é o responsável pelas criações. E vocês vão conferir esse bate-papo na próxima segunda-feira, às 19h10. A gente vai, então, para o intervalo com um trecho do ensaio e nós voltamos daqui a pouquinho com ela, a atriz Vera Holtz, aqui no nosso estúdio.
nunca se viram, eles são capazes de rezar a mesma oração porque todos acreditam na existência de Jesus Cristo. Brasileiros que nunca se conheceram, eles podem torcer juntos num jogo de futebol porque todos acreditam na existência da nação brasileira. Nada dessas coisas existem, a não ser nas histórias que as pessoas inventam e contam umas às outras. Essa é uma característica exclusiva do Homo sapiens. Porque eu não consigo imaginar você tentando convencer um macaco a te dar uma banana, oferecendo a ele bananas ilimitadas depois da morte, no céu dos macacos. Não é maravilhoso? Essa é a Vera Holtz, que está pronta para reencontrar o público paulistano. A partir de 10 de maio, ela estará em cartaz com o monólogo Ficções, um espetáculo inspirado no best-seller Sapiens, uma breve história da humanidade do filósofo Yuval Harari. A Vera, que delícia, nada melhor que a gente começar já com essas reflexões, não é não? Foi ótimo. Esse trecho é muito interessante, quando ela fala que tudo é narrativa, tudo é invenção, tudo é uma criação da humanidade. Humanidade, vamos falar da humanidade, da humanidade, então. Realmente, né? A gente precisa das histórias, né? Precisa das histórias, né? As histórias viram ideias, e as ideias viram personagens, e assim. Que interessante. Bom, eu vi da primeira vez que passou por aqui e vou de novo. Mas é interessante nessa montagem, essa dramaturgia, que pega esse livrão com tanta informação e consegue trazer algo pra gente que é é híbrido. É uma linguagem híbrida, a gente pode dizer, híbrida, né? sim. Tem um pouco de... É colaborativo, é performático, né? Ele traz... pode ser um esquete, né? Você não saber muito bem o que é ficções, né? Mas é um grande encontro. Um grande encontro para uma reflexão sobre você, Homo sapiens, e a sua capacidade de criar e crer, e de crer coletivamente, né? Isso é maravilhoso, porque às vezes você tá lá com a gente como uma narradora, né? Até às vezes como uma palestrante. Parece uma palestrante ali. Palestrante, narradora, às vezes eu sou aquele asno, né, com área de professor, depois eu viro um fóssil, né? E até que eu quero ir embora, né? Eu viro uma nômade no final. Para você, como é fazer esse espetáculo que já rodou muito e que acaba de chegar de uma temporada em Portugal? Aqui no Brasil já foram 22 cidades, 75 mil espectadores. Como é que esse texto foi recebido em Portugal? Muito bem. Nós fizemos... Olha, acho que a mesma reação que nós tivemos aqui. É óbvio, nós estamos na Europa. As questões europeias são outras questões, né? O público europeu é outro público. Mas a reflexão sobre a condição do Homo sapiens, esse momento no teatro em que você para pensar sobre isso, meu Deus, mas eu que inventei tudo. Se fui eu que inventei tudo, por que eu não posso descriar, né, ter novas crenças, novas ficções, novos acordos? Então, este momento para eles era bastante revelador. Foi uma surpresa. A obra foi uma surpresa para o público lá de Portugal e fomos muito bem recebidos. Tem uma questão interessante no espetáculo também, que é a interação com o público, né? Brincadeira. Eles brincaram lá. Eles brincaram também? Brincaram eles entraram na sua... Porque a gente faz um pacto com a Vera, no final das contas. Eles entraram. Isso é muito interessante, porque o teatro é um pacto, o cinema é um pacto que a gente faz, mas esse pacto parece estar mais estruturado, mais visível pra gente, né, Vera? E você tem essa provocação, você provoca a gente. Eu provoco, vou trazendo. E eu vou analisando a plateia, tá? Onde eles estão rindo, não estão rindo, como é que está a reação. Aí a gente vai provocando e solicita uma vez, a segunda vez, daqui a pouco eles já estão cantando, estão batendo palma, né? Lá em Portugal, a única resistência, tem uma hora que eu faço umas perguntas para o público. Ali foi o único momento que eu percebia que eles ficavam um pouquinho constrangidos, né? Porque eu falava... Tal pergunta, eu vou fazer tal pergunta, e quem se identificar com ela pode se sentar. Todos se levantavam, mas eu percebi que eles se sentavam um pouco antes, né? O que vai vir a seguir, né? Então, mas normalmente estavam super felizes e foi muito feliz. A gente fica muito feliz, né? Quando uma linguagem nossa, né?
uma obra brasileira, né, tem essa interação tão grande com um público europeu. E é uma linguagem, e uma linguagem tão inventiva. No palco, a gente tem também um músico com você. Tem, Federico. Gente, o Federico já é ator, já, vai. Ah, o Federico ele já está fazendo teste. Tá na próxima Ele tá novela na próxima já. novela já, gente. Imagina, ele já tá, a postura dele já é de grande ator, não tem jeito. Pois é, porque ele é um ponto importante de interação, Ele é não o só diálogo. musical, né? Diálogo entre a música, né, o cello que ele toca, né? Entre a música e a palavra, o tempo todo. A música está pontuando o tempo todo, discutindo, provocando, né, criando cena junto com a música o tempo todo. Ele é uma dupla. Por que é que você está fazendo esse espetáculo há tanto tempo? Pois é, eu gosto dessa ideia de falar sobre sistema de crenças. Eu acho importante essa observação, né? Já que, né, se você cria, você descria. Às vezes a crença ela é obstrutiva, existem crenças transparentes que vão te impedindo a sua expansão. Então, quanto mais você souber delas, mais você cria instrumentos para transformá-las. Claro. Né? Nossa, Isso, que analisada. se tudo é criação, eu posso dizer, se eu crio, eu descrio, né? Sim, eu acho que sim. É claro. E tem outras questões também interessantes que vão trazendo ali, que ele vai trazendo do livro, que é essa questão da religiosidade. Eu acho muito interessante. Agora, eu tô em dúvida se vou dar um spoiler. Porque você faz uma divindade. Dá um spoiler, falar que você... Deus? Que eu sou Deus uma pronto, hora, né? já, se for spoiler, já falamos. Não tem problema, porque Deus, na verdade, ele veio um pouquinho, olha. É como se fosse assim, tá com uma discussão, né? Discussão sobre narrativas. A narrativa tal, não, pode ser a narrativa tal, a historinha tal, a historinha brigando, uma historinha, cada um tem um ponto de vista. Aí Deus chega e fala, gente, desculpa, mas... Chega. Não tem nada a ver com isso, né? Uma crença só acaba uma crença quando começa outra crença. É assim, é o Homo sapiens. E eu desejo sorte para todos vocês. Aqui no teatro, você pode até entender essa crença, né? Que é o lugar do imaginário, o teatro. Agora, quando você abrir a porta, você vai se dar conta que estará entrando numa ficção ainda muito maior. E eu, Deus, te desejo sorte. Eu amo essa deusa. Graças a deusa, eu amo isso. E esse teatro que possibilita a gente fazer essa história, até essa ficção, também é algo importante para você como artista, para você como ser humano. Sim. O teatro foi uma porta, essa ficção, essa construção, essa narrativa na sua vida, né, Vera? Dia a dia, todo dia. É impressionante esse espetáculo, como ele me expandiu. Não só eu, toda a nossa equipe ela tem uma postura coerente com o que nós falamos. Nós somos todos unidos, todo mundo assume seu protagonismo, sabe? Então, isso é uma dádiva você trabalhar com uma equipe afinada, alinhada, né? Livre, né? de questões. É muito, muito bom. E a cada dia eu vou aprendendo mais, o interesse cada vez maior, né? Por todas essas diferenças, né? Essas questões e as diferenças, né? As diferenças mesmo, né, das questões do Homo sapiens. É espetáculo pra gente ver, não viu? Tem que ver. E eu quero chamar um outro espetáculo que tem dedinho seu aí, que também que entra em cartaz, que é Estrangeiro. Guilherme? Com Guilherme. Você, foi a sua primeira experiência na direção? Isso. Em 2010. Isso, exatamente. Desde lá você fez outras... Eu fiz alguma supervisão, tá? Fiz supervisão de direção e dirigi Sara Antunes, né, numa peça dele, Sonhos para Vestir, com a Ana Lu Prestes fazendo cenário. Então, e esse trio se repete no Voz de Vó, no infantil, chamado Voz do Guilherme. Coisa mais bonitinha. E Guilherme foi convidado para refazer O Estrangeiro. Ele falou, você topa, Vera? Eu falei, bom, nós estamos envolvidos nesse projeto, né? Eu falei, mas eu estou viajando. Começamos online e agora nós já estamos na ativa. Uma leitura hoje, o que é fazer O Estrangeiro tanto tempo depois, né? Nós não somos as mesmas pessoas, né? Nem Guilherme, nem Vera, nem o público. Então a gente está tentando dar uma equalizada nessa passagem de tempo aí. Sim, é baseado na obra do Camus. Do Camus, O Estrangeiro do Camus, estreia na semana que vem, né? Sim. No Teatro Vivo. E é interessante que é uma questão que hoje é
uma das questões mais discutidas na arte e é um grande dilema para a humanidade pensar mesmo. A gente tem os nossos deslocamentos e essa questão do território, né? Na Europa se vive muito isso. Se você tem pais que não nasceram no país e você nasceu nesse país, é muito diferente no Brasil, né? No Brasil é tipo, nasceu no Brasil é brasileiro. Aqui a língua é a nossa bandeira, É a né? nossa bandeira. Falou um pouquinho de português, já é brasileiro, gente. Né? Mas a gente não vê esse movimento acontecer. E é isso que a gente... É algo que a gente precisa pensar e avançar, né, Vera? Esse negócio que eu falo de limite, né? Limite, Ai, das gente, fronteira, até fronteiras. quando, né? Pelo amor Você de é bandeira Deus. como fronteira, território como fronteira, língua como fronteira, né? Nós somos uma terra, o planeta Terra, né? Nós somos os privilegiados de estar num país num planeta tão delicado, né? Olha aí, gente, falando da humanidade de novo, teatro é humanidade. Já terminou, mas você pode ver e ouvir mais reflexões da Vera Holtz no teatro. É maravilhoso, ficções vale a pena ver. Vera chegou agora de férias, do Benin. Vou mostrar o presente que ela me trouxe, que é maravilhoso. Foi boa a viagem, Vera? Maravilhoso, foi maravilhoso. E essa tá linda também aí. Esse aqui também é de lá também, de né? lá. Nigéria, Olha aí. Benin. Berço, colorido maravilhoso. Foi em África, o berço da humanidade. Aí, tá aí, tá tudo certo. Tô aqui do seu lado. Muito obrigada, Vera. Você também. Um beijo. Ficções, Cunha Júnior. Vamos ver de novo, né? Vamos ver de novo. A Vera Holtz, sempre muito bem-vinda aqui no Metrópolis. Um beijo, Vera. Um beijo. E neste final de semana acontece o maior evento de cultura e afroempreendedorismo da América Latina. É a Feira Preta, que chega à sua 22ª edição. Vão rolar muitos shows, palestras, um espaço dedicado à gastronomia e ativações de diversas marcas. As atrações são imperdíveis. Por isso, o melhor mesmo é você entrar lá no site do festival e se programar. A gente vai para o nosso intervalo aqui com uma das atrações, que é o Atocha. E a gente já volta. Só pode ser macumba, vem mexendo essa bunda. Tentei, não acha que nós indo até o fim. Todo pro fim da festa, sabe ninguém se... E a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo está completando 70 anos e vai comemorar este fim de semana com os mineiros do grupo Corpo de Di. Olha, Orquestra Sinfônica e Dança, que bela parceria. As apresentações acontecem na Sala São Paulo, mas, claro, os ingressos esgotaram rapidamente. Por isso, calma. A organização decidiu transmitir o espetáculo dessa noite ao vivo pelo YouTube, a partir das 8h30. Exatamente. O Grupo Corpo resgatou 2 coreografias da companhia. Eles começam a noite com Dança Sinfônica, que é de 2015, né? E eles vão encerrar com Instância, que é de 2023. 23. Isso. A gente acompanhou uma tarde de ensaios e vocês assistem com a gente agora. Bom, chegamos ao fim de mais um Metrópolis. Bom fim de semana para vocês. Beijo. Nos vemos na segunda-feira, às 7h10 da noite. Tchau, tchau.
Informação, entretenimento e cultura, você está no lugar certo. Metrópolis Programa. Segue a gente para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu estou te esperando.